Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar dele, do homem, da lenda, do sensacional Batman. Batman. Vamos falar um pouco aqui dessa vez dos jogos da franquia Arkham. São 4 jogos, quadrilogia, e eu quero falar um pouco deles e depois dar uma ideia aqui para um futuro jogo. Quem sabe alguém me escute, né? Vai que minha ideia seja boa também, quem sabe. Batman, né, que tem uma das suas maiores galerias de vilões dos animes, desenhos, dos quadrinhos. Esse quadro que eu acho tão bonitinho. E ele é um dos meus heróis preferidos, né, desse universo de desenhos, né, de animes. E vamos falar um pouco dos jogos aqui, tá? O Arkham, Batman Arkham, ele é composto por 4 jogos. Tirando o Esquadrão Suicida, né, que eu não sei se está continuando ou não, canônico, mas vamos falar dos jogos Batman exclusivos dele mesmo, beleza? Começando pelos 3 primeiros, né, mais clássicos, que estão na coletânea, o Batman Arkham Asylum, Night City e Unite, beleza? Vou começar pelo Asylum. Ele é um jogo, logo de cara, vai ter spoiler, né, já estou fazendo aqui um pouco da história do enredo, então se você não gosta de spoilers, por favor, não continue. E se você não se importa, pode continuar vendo o vídeo à vontade. Começando pelo Asilo, vamos pontuar pontos bons e ruins. O primeiro, começar pela parte boa. Eu gosto muito do Asilo, foi o primeiro jogo do Batman que eu joguei, completo, né? Então, assim, ele é fantástico, gameplay é muito boa, história é ótima, os gráficos são incríveis, né? Pra época já eram bons. E depois eles melhoraram nas coletâneas, o gráfico do Arkham Asylum ficou sensacional, assim, para poder jogar. Uma das coisas que eu mais gosto no jogo são os diálogos, né? Principalmente entre Batman e a Oráculo. O Batman, nesse jogo específico, ele é bem detetivesco, né? Ele tem que analisar o que está acontecendo, porque o Coringa fez uma armadilha para poder fazer um breakout, né? Uma fuga em massa do Asilo Arkham, e o Batman foi pego surpresa, ele não tinha expectativa sobre aquilo pegou ele tá no meio da muvuca, bem no meio do epicentro de tudo que está acontecendo. Então, no decorrer do jogo, o começo dele é o Batman começar a se livrar ali das amarras, né? Tipo, da onde ele está preso. Assim que ele se solta, ele começa a correr atrás para prender o Coringa. Então, as coisas vão acontecendo de acordo com o plano do Coringa, o Batman tem que ir resolvendo esses problemas e, ao mesmo tempo, ele identificar o que levou o Coringa a fazer aquilo, né? Como chegou naquele plano, qual é o plano do Coringa. Então, os diálogos que ele tem com a Oráculo são muito legais, porque a Oráculo, ela é a hacker da Bat-Família e ela fica puxando informações do lado de fora do asilo, procurando pistas, né, sobre o que está acontecendo. Enquanto o Batman está lá no lugar resolvendo a situação, ele fica nesse bate-papo com o Oráculo, então fica um passando informação para o outro e vai juntando as peças. Eu acho isso muito bom, muito bom. Tem lutas muito boas, a contra o Killer Croc, lá, o crocodilo, putz, sensacional. A luta contra a Era Venenosa é uma das mais difíceis, é muito bacana. Eu não, só para não dar uma nota 100% para esse jogo, eu acho a boss fight final do jogo meio capenga. Eu achei meio boba, meio fácil demais e infelizmente foi o que me decepcionou um pouco do jogo, mas no geral ele está muito alto e a boss fight um pouco final aqui do finalzinho, né? Então ele é um jogo ali de uns 90% na minha opinião de qualidade. Agora vamos pular um pouco para o City. O City ele é perfeito, ele tem quase todos os vilões do Batman no jogo, ele tem muito vilão do Batman, você enfrenta muita pessoa ali, até os que você não enfrenta você tem visual deles, você conversa com eles, você interage com eles de outra forma, então é um jogo perfeito pra mim. A gameplay é ótima, eles pegaram o Arkham Zero, melhoraram tudo no jogo, as lutas são legais, a stealth ficou melhor, você tem missões secundárias mais objetivas, mais legais de se fazer. É muito gostoso você vasculhar Arkham City, muito legal os detalhes que eles fizeram aí naqueles bairros da cidade. Então, é um jogo muito bom. A história é ótima, ela é surpreendente. Você tem essa questão do detetive com a mesma coisa, com a Oráculo também, compartilhando informações. Você tem sempre ali o brilho do Batman, ele tem que ser muito forte mentalmente, além de fisicamente, né, para superar as provações. Então, assim, o jogo do Arkham City, cara, ele é perfeito, muito bom mesmo. Ele pegou tudo que o Asilo tinha de bom e melhorou. Não ficou uma falha no Arkham City. Então, divino o jogo, maravilhoso. Vamos falar do Arkham Knight agora, né? O Arkham Knight, ele, pra mim, é o jogo que eu mais gosto de jogar.
ele tem o melhor designer gráfico, ele tem a melhor cidade, ele é lindíssimo o jogo, maravilhoso. A gameplay dele é melhor do que a do City, ele conseguiu melhorar muito a gameplay, então é muito mais gostoso, muito mais fluido jogar o Arkham Knight. Cara, voar pela cidade de Gotham, é incrível os detalhes, a chuva batendo na capa, é uma coisa assim espetacular, o jogo ele é fantástico, então vale muito a pena. O ponto negativo do Arkham Knight pra mim são duas coisas, né? São duas coisas, a história, porque a história é meio manjada pra quem é o vilão principal, porque assim, a história do Espantalho no jogo, top, maravilhoso, que ele é o principal vilão do jogo, muito bom mesmo. Só que o Arkham Knight ele é meio taxado, tipo, ele começa como, um cara que é guerreirão, nível do Batman, tipo, você é o cara ali pra destruir ele. Só que depois, no meio do jogo, o jogo te entrega quem é ele, sabe? Existe todo um suspense, né? Quem pode ser o Arkham Knight? Essa é a temática do jogo. Quem é esse Arkham Knight? Aí no meio do jogo, os caras vão te dando, o jogo vai te dando dicas que são muito óbvias, né? Que você fala, é esse cara. Tipo, você já define quem que é, você descobre quem ele é muito rápido. Não tem aquela revelação final bombástica. Nossa, é essa pessoa. Então assim, isso é uma perda grande, né, no jogo, infelizmente. E eu acho também que as boss fights são um pouco fracas. Concordo com muitas opiniões que eu vejo na internet de que poderiam ter sido melhores. Você tem vilões aqui muito importantes, eu vou dar 3 exemplos aqui fáceis de você entender. O Exterminador, né, o Slade Wilson, ele tem uma boss fight maravilhosa lá em Arkham Origins, só que nessa ele é uma cópia do Arkham Knight. O Arkham Knight tem uma boss fight de um jeito, ele literalmente faz a mesma coisa. Então assim, você faz duas boss fights iguais, aí você perdeu uma chance ali com o Exterminador. E as lutas contra o Pinguim e Duas Caras, cara, não são lutas, né? Você não luta contra eles diretamente. Você tem lá o Duas Caras, beleza, no banco, mas, cara, é uma stealth padrão que você faz o jogo todo. Então você faz o jogo todo com um stealth lá pra poder pegar os inimigos sem ser visto. A do Duas Caras é a mesma coisa. O do Coringa é uma Battle Royale ali, que você também faz o jogo inteiro e é a mesma coisa com ele. Então, assim, são boss fights que poderiam ter utilizado de formas melhores, sabe? Eu acho que isso que é um ponto negativo. Muita gente reclama também do Arkham Knight da questão do Batmóvel, que ele está muito presente no jogo. Praticamente todo o jogo você tem que usar ele para alguma coisa. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu acho que ele ficou bem equilibrado na verdade. Você tem metade do jogo no Batmóvel, metade fora dele. Então você puxa os puzzles do Charada com o Batmóvel, eu acho fantásticos. Bem criativo, bem dinâmico, sabe? Você tem que usar um aparelho junto com o Batmóvel. Cara, ficou assim pra mim perfeito. É muito bom a interação entre o modo corrida e o modo batalha. Você mudar nos botões lá, o modo de um pro outro é muito fluido, é muito fácil de mexer. Você consegue fazer manobras muito loucas. Então assim, é muito gostoso você andar pelas ruas de Gotham com o Batmóvel. Eu acho ele muito bem-vindo no jogo, ficou bacana pra caramba, adorei de verdade. Então esse não é um ponto negativo para mim, né? Eu acho que ficou muito bom. Muito bom mesmo. Então assim, o Arkham Knight para mim tem o melhor gameplay, é muito gostoso jogar ele. Então, para mim ele tem esse ponto acima. E vamos falar agora um pouco do Origins, né? Que dizem ser do patinho feio dos Batman Arkham, e vamos falar um pouco dele. O Origins é o seguinte, ele é praticamente o City. O Arkham City e o Origins tem muitas coisas parecidas. É como se uma referência, se você jogasse Pokémon, você jogar Kanto e Johto, é como se uma completasse a outra, sabe? São meio que dois lados da mesma moeda. O Origins, ele tem praticamente a mesma gameplay do City, ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bonito também o jogo, ele amplia um pouco ali a área da Arkham City, né? Um pouco mais ali para baixo da ponte, então você tem algumas áreas novas, mas ele é praticamente uma cópia do City, você joga pelos mesmos bairros. Os pontos fortes desse jogo específico, eu gosto muito da gameplay, a história dele é a melhor pra mim de todos os Batman Arkham. A história dele é incrível, a dos assassinos do Máscara Negra, todo o enredo dele, nossa, fantástico, assim, fantástico. Que mais ali? Os coletáveis, assim, eu acho que são bons também. Você tem muita coisa pra fazer, sabe? Muita coisa, então isso é bacana, torna o fator replay muito bom. E o jogo é bonito, a gameplay é boa, é igual do City, então não tenho o que reclamar, é muito legal. E a história, toda essa parte são os pontos bons. Os pontos ruins que eu posso dizer, não completei, as boss fights do Arkham Origins são as melhores do jogo, né? A luta contra o Exterminador é muito top, contra o Vagalume é sensacional, contra o Bane também é bem legal ao final ali, você tem uma tensão muito grande, então é gostoso, são boss fights maravilhosas.
E vamos falar um pouco dos pontos ruins. No meu caso aqui, o meu jogo, eu tive dois Arkham Origins, esse que é o meu segundo game dele. Eu tive no Play 3, agora eu tenho esse pra PC. Ele buga muito. Isso que é uma coisa que me pega. Ele buga muito, já aconteceu do meu jogo crashar, que parar o jogo no meio assim, eu tive que reiniciar mesmo. Tem algumas, quando tem muito personagem no jogo, ele fica meio dando umas travadas de lag. Então assim, essa parte do crashar me quebra, sabe? Você tá jogando lá, tudo empolgado, o jogo trava, fecha. Você fica, putz, mano, perde muita interação. E isso é um ponto muito negativo dele. Como ele é um gameplay parecido com o City, então ele é muito bom nisso, mas nessa parte me quebra bastante, sabe? O Origins tem esse problema. Pra mim, pelo menos, eu acho que ele é muito ruim nessa parte. Então, essas são os meus pontos de vista, né, desses jogos. Eu acho o Knight o melhor para você jogar, para se divertir, é o melhor para você curtir o jogo. Então, ele é o primeiro para mim, na top 1 assim, de gameplay. O City segundo, né, porque ele é perfeito em tudo, só que é uma geração atrás do Knight, então a qualidade do Knight é melhor nessa parte. O Asilo fica em terceiro, né, por nostalgia, o primeiro jogo que eu joguei, eu acho ele bom mesmo. E o Origins o último, mas o Origins não é o último porque ele é ruim. Ele é bom tanto quanto os outros. Só que ele tem esse ponto do crachá que é onde me puxa um pouquinho, né? Que aí eu fiquei meio decepcionado com ele, mas foi o primeiro jogo dublado, ele tem muitas qualidades, a gameplay igual do City é muito boa, tem mais missões do que o City, então ele é mais longo, é gostoso, a história é fantástica, então vale muito a pena jogar todos os jogos, tá? Eu não vou falar do Esquadrão Suicida, porque eu não sei se ele foi canonizado mesmo ou não, tá essa divergência se vai tirar ele da obra, então eu não vou falar muito dele, eu vi assim, uns jogos, não gostei muito da jogabilidade, então não vou falar do Esquadrão Suicida. E tem o Arkham Shadow, né, que lançaram também recentemente. O Arkham Shadow, pelo que eu vi, ele tá fantástico, fantástico, fantástico. Eu não joguei porque ele é VR, né, eu não tenho condições de ter um VR, então não experimentei, não tive essa oportunidade, mas muito bom assim gameplay, eu vi lá no YouTube, assim, sensacional, então vale muito a pena dar uma chance se você tiver condições. E uma última coisa para fechar aqui o vídeo, que eu queria dar uma ideia sobre possíveis jogos para frente. Quem jogou Arkham Knight sabe que a cidade foi evacuada por causa da toxina do medo do espantalho. E uma coisa que me chama a atenção nesse jogo é que nenhum outro herói vem ajudar o Batman. Você tem ali só a Bat-família, né? O Batman, o Asa Noturna, o Robin, o Oráculo, tá aquele núcleo. Aí você fica, cara, um vilão tirou a cidade inteira, evacuou uma cidade. E não tem ninguém ali pra. Ninguém vai ajudar, um Superman da vida, um Flash. Aí o que que me deu de ideia? Pensa comigo, num determinado momento você consegue saber que o Luthor, Lex Luthor tá vivo ali naquele universo, então ele tá participando, né? E pensa comigo, o Arkham Knight, ele é muito rico, esse jogo, ele é muito rico, ele montou um exército. Da onde veio esse dinheiro, sabe? Porque ele, se você sabe quem ele é, não tinha essas condições, né? Então ele ficou muito rico. E se o Luthor tivesse feito um acordo com o Arkham Knight para ele atacar Gotham, enquanto ao mesmo tempo eles fizeram tramas para outras cidades? Então você teria o Luthor lá em Metrópolis, o Espantalho com o Knight em Gotham, e lá em Keystone, na cidade do Lanterna Verde, esqueci agora o nome da cidade, mas você poderia usar isso como artifício para construir outros jogos para outros heróis. Imagina uma Metrópolis que, ao mesmo tempo que Gotham está sendo atacada pelo Espantalho, Metrópolis está atacada pelo Luthor, ou por algum outro vilão ali, que eles cracharam de fazer no mesmo dia, combinaram de fazer no mesmo dia, para poder evitar que outros heróis se ajudassem. Você teria um jogo de Arkham com várias frontes, cara. Você podia fazer um jogo do Flash, um jogo da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, com essas, tipo, interações distantes. Pô, lá em Metrópolis está lá o Superman com Supergirl, com a Lois Lane, Jimmy Olsen, né? Fazendo todo esse trabalho para resolver as questões deles. E por que o Batman não ajuda? Porque o Batman está resolvendo as dela, lá em Gotham. Ou o Flash também tá. Então seria, assim, uma jogabilidade parecida com o do Arkham Knight, né? Dá para ter umas ideias de como fazer isso, com o mesmo universo, você colocando jogos. Então, assim, acho que seria sensacional, gente. Quem sabe um dia alguém escute essa opinião e tente algo parecido, sei lá. A gente sonha, né? De qualquer forma, eu vou agradecendo a todos por esse tempo. Um beijo no coração e até a próxima.